सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि वधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशतस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Acharya dharmam paricharya Vishnum, vicharya tirthani vicharya vedano, vinana gaura padam vidanti. Vinana gaura pada sevanam, vidadi duspappa padam vidanti. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: executar as ordens do Paramahamsa Guru Vaishnava. Para executá-las, eu estarei pronto a ir para o inferno, sem medo nenhum. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que para executar as ordens do Paramahamsa Guru Vaishnava, nós devemos estar prontos até para ir para o inferno, por tempo indeterminado, sem se arrepender. Estou muito orgulhoso, tanto orgulhoso que eu gostaria de dar um soco de fúria na concepção mundana em relação a esta filosofia tão elevada. Eles têm a concepção deles materialista e eu gostaria de quebrá-las com um soco. Dessa maneira, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que se o mundo inteiro ficasse contra mim, mesmo assim, eu continuarei falando sobre a verdade absoluta, sobre a sombra dos pés de lótus, do Kuru Pada Padma, do Vaishnava dos pés de lótus. Eu tomarei esse abrigo e falarei sobre toda a verdade absoluta. Não terei medo. Talvez aqueles que virão até mim, se um por um me deixarem, eu mesmo assim não vou me importar. Eu vou continuar falando sobre esta verdade absoluta, sem nenhum tipo de hesitação, sem nenhum tipo de medo. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que são devotos da Gaudiya puros, eles não querem, eles não desejam nenhum tipo de crédito e nenhuma qualidade especial que eles possam ter, ou qualquer coisa especial que eles possam ter feitos. Eles não querem crédito por nada, porque eles têm uma concepção clara de que todo o poder vem de uma fonte original. Quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor pode me paralisar e eu não poderei mais falar, me dar uma paralisia. Então, você não deve pensar dessa maneira. Os devotos puros, os devotos da Gaudiya mais puros, eles não querem merecer crédito por nenhuma especialidade ou por nada de especial que eles possam ter feito. Porque eles têm um ponto muito claro em relação a isso. Tudo vem de uma fonte original, o Guru. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que querem se declarar, eu sou um Vaishnava, aqueles que se declaram, eu sou um Vaishnava, aqueles que declaram a si mesmos como Vaishnavas, eles vão ter o impulso de insultar os verdadeiros santos, para tentar provar que eles não são Vaishnavas. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que quem fala dessa maneira, na verdade, tem um carimbo de anti-Vaishnava. Tenha certeza, o mundo inteiro pode correr atrás dele, mas eles estarão equivocados. E o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, nós podemos somente expressar dor por eles, pesar. As pessoas têm um coração dúplice e são guiados por Mayadevi, e nós não temos nada a ver com eles. Dessa maneira, o nosso Guru Varga, eu não sei quanto vocês sabem ou quanto vocês não sabem sobre o nosso Gaudiya Guru Varga. Se vocês têm uma concepção clara e completa ou não, uma meia concepção ou talvez nada. Mas mesmo assim, o mundo inteiro
está no escuro em relação à concepção verdadeira sobre o nosso Guru Varga. Quem é Goswami Maharaj, quem é Sagar Maharaj. Agora, aos poucos, eles estão sendo informados. Hoje é o Avirbhava, é o dia de aparecimento de Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Bhakti Saranga Goswami Maharaj nasceu em Bankura, um local chamado Bankura, em Partosai. Bakura, Partosai, esse é o nome. Ele veio de uma família de panditas, de eruditos, de brahmanas. E eu não quero falar sobre brahmanas ou não brahmanas, isso poderia ser ofensivo, mas mesmo assim, ele nasceu com este nome, Atul Chando Upadhyay. Então, o seu nome, mais tarde, se tornou Bhakti Saranga Goswami Maharaj quando ele tomou sannyasi. E quando ele veio, Prabhupada colocou dele inicialmente o nome de Aprakrita Brahmachari. Mas o Sadguru Vaishnava, nós gostaríamos de trapacear, de fazer o Vaishnava puro de tolo. A alma condicionada tem essa natureza. Ela é marcada por Brahma, Pramada, Vipralipsa e Karnapata. Eu quero enganar você para me proteger, para me projetar. Isso é um comportamento natural na alma condicionada. Então, e o terceiro, Karnapata. Karnapata significa informação insuficiente. Nossos órgãos têm alguma limitação, Karnapata. Vipralipsa significa a tendência a trapacear a si mesmo. Nós pensamos, eu vou trapacear meu Guru Padapadma, ele é velho, eu posso fazer tolo, eu posso trapaceá-lo. Nós pensamos assim. Incontáveis exemplos ocorreram. Nós pensamos que o Guru Padapadma seja um velho, que o cérebro dele não esteja funcionando. Nós podemos enganá-lo, mas essas pessoas não sabem. Nós estaríamos trapaceando a nós mesmos dessa maneira. Se nós quisermos trapacear o Prabhupada ou o Guru Varga, nós vamos estar achando que somos inteligentes. E entenda, todos têm uma natureza, um sentimento, acham que são muito inteligentes. Eu sou inteligente, todos. Bhaktivinoda Thakur, porém, diz, Satchitananda Bhaktivinoda Thakur diz, sim, eles são inteligentes de acordo com o próprio cálculo. Mas, na verdade, ninguém é inteligente. Eles não são tão inteligentes assim, de maneira real. É inteligente aquele que quer colecionar Amrita. Existe uma discussão filosófica. Nós pensamos que quando falamos do passatempo em que o oceano de leite foi agitado e saiu primeiro todo o veneno deste oceano e depois muitas outras coisas e por último Amrita, o néctar. Essa concepção, se você aplicar na sua vida, mesmo na vida material, entenda, nós Vaishnavas não podemos dizer nós somos Vaishnavas. Nós estamos tentando, nós que estamos tentando nos tornar Vaishnavas, não podemos dizer que somos Vaishnavas, mas aqueles que são Vaishnavas genuínos, talvez eles sejam Siddha Mahatmas ou Sadhana Siddhas, ou talvez Nitya Siddhas, ou seja, talvez eles tenham alcançado a perfeição através do processo de Bhakti, ou eles já tenham nascido eternamente liberados. Mas mesmo assim, eles vão interpretar um papel para nos ensinar. E Sadhana Siddhas, os Mahatmas, também vão subir nesse nível. A gente não pode dizer, essa pessoa é um Sadhana Siddha porque antes ele era condicionado. Não.
Quando um sadhana siddha alcança a perfeição, ele se torna igual a um nitya siddha, alguém que nunca foi condicionado. Então esse mundo inteiro pode ser comparado ao oceano de leite desse passatempo que é agitado pelos demônios e pelos semideuses. Porque esse é o oceano material de Maya. E o Guru e Vaishnava, sob a guia de Nityananda Balarama, eles estão agitando esse oceano. Então há brigas, competições na sangha, e mesmo assim eles continuam batendo esse leite. Muitos impedimentos se manifestam e finalmente eles vão conseguir extrair o néctar, Bhagavat Amrita, o néctar da devoção. E aí você pode receber essa Amrita. Não é uma coisa que você recebe logo no começo, você precisa dar algo, você tem que se doar totalmente para receber esse néctar. Então, dessa maneira, se você quiser pensar de novo e de novo sobre Vaishnava Siddhanta Vichar, que Prabhupada disse, que o Guru Varga repetiu, e aí você será guiado de maneira exata. Então, esse Vaishnava recebeu o nome de Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Saranga, você sabe exatamente o que quer dizer? Você tem alguma ideia sobre o Vyakarana, sobre a gramática sânscrita? Saranga significa o mel das abelhas, as abelhas que fazem mel. É um dever das abelhas coletar o pólen das flores. Mas Prabhupada explicou que o mel está disponível na flor, mas existe veneno também no pólen da flor. Existe um outro tipo de inseto que vai lá no coração das flores e pega veneno das flores. E o nome dele é Lutakit, em sânscrito. Então, ele vai se sentar dentro da flor e com a sua língua ele vai absorver o mel, se for a abelha, e vai sair voando. Então, dessa maneira, as abelhas não pegam nada além do néctar do mel. Então é por isso que essa é a natureza dos Paramahamsas. Mesmo que o mundo material esteja repleto de problemas incontáveis, esse está me criticando, esse está falando aquilo, esse não gosta de mim, tanta reclamação. O nosso Krishnadas Babaji Maharaj, você sabe? Prabhupada cantava Kirtana. Então, às vezes um brahmachari vinha e falava, olha, Baba, eles estão falando isso e aquilo, eles vinham reclamar. E esse Baba dizia, da onde você conseguiu achar tanta reclamação se existe somente uma frase, Hare Krishna? Por que você vem falar do que ele está fazendo, que aquele outro está fazendo? Só existe essa frase. Os Paramahamsas, eles estão sempre, portanto, bebendo néctar o tempo todo. Se alguém está xingando eles deixam passar. Como Tulasi Das Ji, eu contei para vocês. Um devoto uma vez disse, olha, aquele Baba está sempre criticando você o tempo todo. Ele disse, eu posso fazer coletar um dinheiro, esmolar e construir um bhajana kuti dele do lado do meu. Não, você não entendeu, ele está falando mal de você. Não, mas é por isso que eu estou falando. Eu não posso ver meus próprios defeitos. Então, se eu fizer um bhajana kuti para ele do lado do meu, ele pode apontar todos os meus erros e eu posso aprender, olha, erro. E assim eu vou receber a chance para me retificar e vou alcançar Goloka Vrindavana. Essa é a natureza do Paramahamsa. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era um Paramahamsa Acharya. Ele foi informado por um devoto que disse, olha, daquele lado do rio, um Acharya disse que Srila Puri Maharaj, que Puri Goswami Maharaj, que Puri Maharaj é um canista, um devoto canista. E esse devoto falou isso chorando. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ficou muito feliz. Falou, por que você está chorando? Porque eles falam assim. Por que você não aceita isso de maneira apropriada?
E eu pensei que eu não tinha gradação nenhuma. E agora ele disse que eu sou um canista, que eu sou um iniciante. Eu estou muito feliz. Eu pensei que eu não tivesse posição nenhuma como Vaishnava. Agora ele diz que eu sou Vaishnava iniciante, eu estou feliz. Por que você está chorando? Naquela época, todo o nosso Guru Varga, se você os ouvisse, você choraria imediatamente. Se você tivesse humanidade no seu coração, você choraria. Todos eles andavam de trem local, de uma condução popular. E eu também, porque eu sou o cachorro dos Vaishnavas. Uma vez tinha um homem muito perigoso sentado do lado do meu Guru Maharaj. E era um jovem que estava ali. Ele era muito demoníaco. Ele quis pôr a mão na cabeça do meu Guru Maharaj. E o Sevaka ficou muito bravo e gritou: "Uai, por que você vai fazer isso?" E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj falou: "Por que você está gritando?" "Porque está pondo a mão na sua cabeça. E por que você não está vendo que ele está vindo me abençoar?" Você fica chateado? Então essa é a natureza dos Paramahamsas. Eles não ficam agitados. Você pode testá-los, mas eles estão sempre felizes. Existe então uma contradição. No primeiro verso, Chaitanya Mahaprabhu diz: "Chetodarpana Marjanam." Este verso. E Prabhupada Sarasvati, porém, diz: Kaivalyam Narayate. Um Vaishnava puro, ele vê que está tudo pegando fogo, mas ele fala: "Nossa, que néctar." Porque a concepção suja, tente entender isso, a sua visão depende dos seus samskaras precedentes. O que quer que você olhe, que você observe, o que você enxerga hoje, o seu darshana, o que quer que você olhe, como você olha e entende, isso depende de todas as suas experiências passadas. Então, naturalmente, aqueles que têm um samskara muito sujo vão ver coisas sujas. Como eu disse ontem, a propriedade, como eu disse ontem, eu tenho cobertores e dou cobertores. Ele tem crítica e dá crítica. Então, se você tem um coração sujo, você só vai falar sujeiras contra os Vaishnavas, é natural. Você não pode esperar que um tigre preste reverências da sua mãe. Oh, minha mãezinha. Ele vai falar? O tigre vai fazer isso? O tigre também enxerga, né? Mas ele vai devorar a pessoa? Se o olho está lá, existe um darshana, até o cego. Ele não consegue ver através dos olhos, mas eles também têm uma espécie de darshana, eles imaginam. Então, algum tipo de darshana sempre existe, mas ele corresponde ao samskara que você acumulou. Então, o que você quer dizer com bhajana? Bhajana não significa um malabarismo, eu posso trapacear as pessoas, Hare Krishna, e vou fazer um negócio com as pessoas. Em Hindi existe um provérbio muito lindo, mas eu acho que vocês não podem entender. Eu posso cantar Hare Krishna e roubar a propriedade dos outros, colocar tudo no meu nome. Essa é a natureza dos falsos Vaishnavas. Eu vou cantar Hare Krishna e as pessoas falam: "Olha, é um devoto." E eu posso trapacear todo mundo? Essa é a natureza que se manifesta no presente. Entendem? Então, ao pronunciar o nome de Rama, a pessoa está pensando só em dinheiro. Essa é a condição atual. Se você não acredita em mim, vá com qualquer homem que vai sair para pregar. As pessoas que saem para pregar me contaram. Eu não sei, Maharaj, eu fui lá. Eu não vi nada, não vi pregação nenhuma. Eles fazem uma espécie de malabarismo. Vem o Maharaj, fala um monte de coisa errada e vai embora. Depois vem outro sannyasi e fala um monte de coisa errada
e vai embora. Depois, e ninguém reclama um do outro, porque eles falam, eu estou vindo aqui coletar dinheiro e coleto e vou embora. Se o outro vier coletar, deixa ele. Então eles dizem isso. Eles não se lamentam do erro que está sendo pronunciado. Eles querem provar que todos são Vaishnavas. Vaishnava não pode se lamentar, não pode apontar erros. Isso é uma forma de trapacear vocês, isso não é Siddhanta. Então, dessa maneira, nós podemos encontrar uma contradição. Mahaprabhu diz, ao meu redor existe um incêndio, como um incêndio de Los Angeles em outros lugares que estão queimando agora. Quando a natureza bate, nem seu pai nem seu avô pode te salvar. Você fala, eu sei, eu sou o chefe, mas quando Prakriti, quando a realidade material quiser se vingar de você, nada pode te salvar. Você vai se lembrar do quê? Do nome do seu pai, do seu avô? Isso está acontecendo agora lá. E na minha vida eu vi, na minha vida breve eu vi muitas pessoas muito pobres, pessoas que não tinham nem 2 chapates para comer num dia. Eu digo isso solenemente, mas agora eles não conseguem contar quantas centenas de milhões eles têm. Eles querem chutar a cabeça dos Vaishnavas. Hoje em dia eles se sentam diante dos Vaishnavas sêniores no trono. Diante dos sêniores eles sentam, todos orgulhosos. Mas eu vi, e vi na vida de Bhakti Balabhati Goswami Maharaj também. Os devotos sêniores ali, talvez não seja nenhum acharya, não tenha esse título de acharya, mas seja um devoto sênior. E aí, as pessoas, por exemplo, o presidente do templo dá uma cadeira alta para tal pessoa, mas a pessoa verdadeira, o Vaishnava verdadeiro, não se senta lá. Eles sentam em cadeiras ordinárias, mas os falsos sentam no trono, adoram sentar no trono. Então, ele dá honra aos Vaishnavas. E o falso Vaishnava põe o pé em cima da asana dos verdadeiros sêniores que estão sentados no chão. Eu não entendo porque as pessoas são assim tão tolas. Eu penso que eles não têm ideia nem do ABCD, eles não são nem do jardim da infância. Eu sou forçado a dizer, e eu posso provar isso. Eu não estou só pronunciando isso, eu posso provar. Então, as pessoas não têm nem ideias básicas, A, B, C, D, E. Não sabem. Não sabem o que é o Hari Bhajana. Eles querem pular e se tornar golpes imediatamente. Essa é a condição atual. Que fantástico, que surpreendente. Uma situação chocante. Você pode ler aquele livro, como se chama? Bhaktivinoda Vani Vaibhav. Bhaktivinoda Vani Vaibhav. Eu publiquei em Bengali. O Upadeshamrita de Prabhupada Bhaktisiddhanta. O Upadeshamrita, escrito originalmente por Rupa Goswami Pada. Vamos imaginar que você não conheça Hindi. Se você entendesse a explicação do Upadeshamrita, a discussão básica do Gita, você deveria estudá-lo por 2 anos. Oh, meu Deus! Nós pensamos tantas coisas, mas agora nós entendemos que não tínhamos nenhuma concepção básica do bhajana. Nós estamos, na verdade, arruinando nossas vidas ao não alcançar essas concepções reais. Então, dessa maneira, quando o Mahaprabhu diz Chetodar Paramarjanam, nós temos que limpar o espelho do coração. Então, nós temos que extinguir o incêndio da floresta das ilusões. E Prabodhananda vai dizer, o mundo inteiro é um oceano de êxtase. Então, parece uma contradição, não? Prabodhananda diz que o mundo é um oceano de néctar. Porque você não precisa ficar focalizado nos problemas. Ele não gosta de mim, ele falou aquilo, aquele brigou com o outro. Você tem que se descobrir no oceano de Amrita, no oceano do néctar. Tente encontrar a si mesmo dentro do oceano do êxtase transcendental. Não ache defeito nos outros. Aqueles que têm falso ego, você pode procurar suas vidas até a última respiração, eles estão queimando.
Eles não recebem They're Ananda. not getting Ananda. You can watch one personality. Você pode observar uma They are not dessas getting personalidades. Ananda. Eles não alcançaram Ananda até o último minuto. Eles estão Because they are jealous. queimando. Porque eles têm Which is inveja, the main impediments in the way que é o of maior Hari. impedimento do caminho do Haribhajana, no caminho do Haribhajana. Follow. Entende? Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Srila Maharaj Bhakti was Rakshak declared Siddhar by Goswami Maharaj foi declarado as a por number Prabhupada one Bhaktisiddhanta como o Gaudiya número um Open. pregador da Gaudiya. Ele disse isso About Bhakti Saranga Goswami abertamente Maharaj. sobre Bhakti Saranga What Goswami Prabhupada told. Maharaj. O que If I Prabhupada go on disse. speaking, you can go mad. Se eu disser, vocês vão About ficar Nandasuna impressionados. Prabhu, Bhanu Goswami Maharaj. Sobre Prabhupada, Vana Goswami as Maharaj, per Bhakti your Hridaya Vana conception, Goswami Maharaj. Prabhupada is idiot Pela number sua one. concepção, você acha que As per Prabhupada your Bhaktisiddhanta declaration. seja um tolo? Você está Either declarando Prabhupada is isso. idiot or you are idiot. Ou Prabhupada é tolo ou Now você é you'll have to tolo. take decision. Você vai ter que It's up to decidir you. quem é. I cannot pass anyone. Eu não vou ter que Why dar a Prabhupada resposta para wanted to você. give sannyas Por que Prabhupada within deu the 6 months sannyasi time? em 6 meses de Whereas tempo para Prabhupada Bhakti Hridaya Vana used Goswami to wait Maharaj? Quando ele 1 costumava year, 2 esperar years, 1 3 ano, years 2 anos, 3 before anos, giving diksha to anybody. antes de dar diksha para Harinama. alguém. By chance, Harinama. Finalmente, depois de muito After tempo, ele dava waiting, Harinama. E depois what ele is the observava, character, mood? vendo o caráter, o not comportamento, se aquela pessoa não era um sarragia. So, Ele não era um sarragia como after the você. watching, somebody requesting he should be Prabhupada, he can be Então, giving red alguém disse robe? para o Prabhupada, No. ele pode receber sannyasi, tal pessoa? Não, essa pessoa não está pronta, And ele tem now, que esperar. very cheap. You E can agora é take muito sannyas barato. and Você do toma sannyasi assim, ó. so many- you can do anything. Nobody Você will pode fazer o que você quiser. Ninguém vai falar nada Now depois que you can tomar take sannyasi sannyas. hoje em dia. Whatever you do, that is not a Faça o que você Only quiser, red não importa mais. É só você se enrolar num pano You can do anything. açafrão. Say, E você vai poder whatever fazer you o que você like. quiser. Who is Se going to associar com care as about mulheres, quem que vai criticar você? Life is so fast. A vida é tão rápida, né? Ninguém se importa com o que você está fazendo. Bhaktivinoda Thakur wanted to express his deep Bhaktivinoda concern Thakur quis expressar about this matter. essa sua preocupação 150 profunda years sobre back, esse problema há 160 150, 160 anos atrás. If we are not going to Se control, nós não estamos conseguindo if controlar, we are failure to se keep nós estamos ourselves under falhando de fazer um autocontrole, um controle absoluto sobre nós mesmos, como nós podemos ensinar os demais? So why not to go and try to become a professor of Por que então não sair e tentar se tornar um professor de filosofia mundana? Você quer vir fazer a sua malabarismo, a sua representação da filosofia, indo contra Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, contra todo o Guru Varga, até contra o seu próprio Guru? Se eu não pudesse provar isso, eu deixaria tudo. Eu posso provar abertamente, mas as pessoas hoje em dia são tão trapaceiras, estão tão cegas, que mesmo que você aponte o erro, elas vão dizer, não, não é verdade. Não existe solução. Somente perda de tempo. Eu posso dar tempo para as pessoas inocentes do mundo, aqueles que estão bebendo vinho e fumando. Eu posso dar minha vida para eles, porque eles podem um dia realizar que estão errados, mas estas pessoas que estão fingindo que são Vaishnavas, eles cometeram imensas quantidades de ofensas aparadas. Então não dá para salvá-los. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como foi possível para Prabhupada dar sannyasi em 6 meses para Nandasuna Prabhu, Vana Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj? Como seria possível? Essa é a pergunta que eu faço para você. O Prabhupada é um tolo ou você é um tolo ao achar que ele estivesse errado ou que essas pessoas não fossem perfeitas. Tome cuidado. Então, dessa maneira, eu gostaria de falar algo sobre ele. Ele era um oficial da ferrovia indiana. Ele era um oficial ferroviário. Vocês ouviram o nome dessa estação? Dhanbad. Quando você vai para Vrindavana ou Lucknow, existem 2 caminhos. Um é por Dhanbad, o outro é por um outro lugar. Com 2 estradas que depois se encontram lá na frente. Você não sabe?
Então ele era um oficial da ferrovia. Então, naquela época não tinha muita fotografia. Hoje em dia, se eu pudesse mostrar para você a foto colorida de Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj, imediatamente seu corpo pularia no chão. Ele era tão atraente. Ele tinha um rosto sorridente. Se eu pudesse mostrar para você, não é nada. É só uma foto. Mas se eu pudesse mesmo assim lhe mostrar uma foto de Bhakti Saranga Goswami Maharaj, você também pularia. Ele era uma figura tão impressionante, cheia de autoconfiança. Se você olhasse para os olhos dele, era como se os olhos dele falassem com você. Agora eu sou como um cachorro. E você ainda vai gravar esse meu Harikatha? E eu fico preocupado no momento presente. Se nós pudéssemos receber todos os Harikathas gravados de Prabhupada, eu tentei no melhor para receber todas as gravações dos Harikathas de Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Eu pedi tanto, por favor, me dê uma cópia. Você pode me dar um por um, eu faço uma cópia e devolvo. Eles não me deram. Não me deram. Esse é o Guru Bhakti deles. Agora já está tudo perdido. Agora já gravaram meus Harikathas e muitos foram perdidos também. Ninguém pode encontrá-los. E eu falava com todo o meu coração, como um mendigo eu me sentava, como um homem intoxicado falava. Às vezes acabava a eletricidade. Eles sabiam que a eletricidade tinha acabado. Isso não significa que o Harikatha terminava e todo mundo ficou no escuro ouvindo. E um rapaz, um menino, correu e botou o gerador para funcionar e voltou. Então, se nós pudéssemos ter gravado esses Harikathas, o Harikatha de Prabhupada, de Goswami Maharaj, de Vana Maharaj, Bhakti Hridoy Vana Maharaj, mas tudo se foi. A gente tem alguns escritos deles por grande fortuna, por nossa fortuna. Se você lesse os escritos de Vana Goswami Maharaj, as suas aulas, ele dava aulas naquela época, ele tinha esses discípulos que eram muito poderosos, escreviam imediatamente. Na época de Prabhupada as pessoas eram assim. Ele deu aulas na Alemanha, na Inglaterra. Goswami Maharaj, como eu posso provar para vocês, também dava aulas impressionantes, você teria ficado impressionado. Naquela época, os britânicos, se eles tinham algum diploma de Oxford, eles pensavam, como é possível um homem indiano falar inglês dessa maneira? Eles estudaram em Oxford. Eles tinham se formado em Oxford e ficavam impressionados com a verve, a oratória em inglês desses grandes Vaishnavas. Eles eram extremamente atraentes. Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj eram chamados como Lakshmi da Gaudiya Mata, as Lakshmis da Gaudiya Mata. Porque eles coletavam montanhas de quantidade de dinheiro. Às vezes alguém não pagava nenhuma moeda. Ele ia lá e fazia essa pessoa que não dava nenhuma moeda doar, através da fala dele. Seria algo épico. Se eu falasse sobre isso, você iria ficar impressionado. Vocês iriam querer cortar. Quando ele era um editário, que eu estou falando, quando ele era trabalhava na ferrovia, ele encontrou o Prabhupada que foi dar Harikatha lá. Ele olhou para aquele Mahapurusha, para Prabhupada Bhaktisiddhanta, que era muito alto. E ele era de uma família de brahmanas, então ele tinha um samskara muito bom e prestou reverências. E conversaram por poucos minutos, mas eles eram companheiros eternos. Depois de observar o afeto no coração de Srila Prabhupada, ele pediu, se você puder tomar abrigo na minha casa, eu posso arranjar para que o senhor dê Harikatha lá.
um devoto como o Senhor, eu tenho que ajudar. Então, se você pudesse mostrar um devoto elevado hoje, eu pararia meu Harikata imediatamente agora e chamaria eles aqui. Eu posso chamá-los, aqueles devotos que hoje em dia estão lá num outro país. Na Sri Chaitanya Gaudiya Mata, uma vez, eles ouviam meu Harikata num quarto minúsculo. O tamanho desse canto aqui, não muito grande. Cabia um punhado de devotos ali. No máximo 20, 25, não mais do que isso. Então, por acaso, eu recebi essa informação que Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj ia dar a Harikata. Eu falei, parem, vão lá. Não, o senhor pode continuar. Não, senhor, vocês vão ouvi-lo agora, imediatamente. Ouçam Harikata de Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Eu respondi. E eles foram lá e falaram, Baba parou de dar Harikata e mandou a gente vir aqui. E Bharati Maharaj tinha esse mesmo temperamento. Eu sou uma pessoa minúscula, você não pode me comparar com uma partícula de poeira dos pés de lótus dele. Então, às vezes, numa assembleia, num Harikata, uma vez Sita Maharaj não estava lá. Às vezes, a assembleia estava completa ou não. No Punjab, por exemplo, aconteceu isso. Eu estava sentado, ouvindo o Harikata. Mas era Bharati Maharaj que declarou, e agora nós vamos ouvir nosso Shambhava na nossa assembleia. E ele vai falar. Eu falei, meu Deus, o que eu posso falar? Na frente deles, eu me senti tímido. Essa é a minha natureza. E eles eram maravilhosos. Eu sou muito grato a todos eles. Eu sou grato a Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Pela associação com eles, pela minha relação com eles. Eles me deram uma guia exata. Eu observava Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, Bharati Maharaj, o caráter deles, o comportamento deles. Eles gostavam de mim também. Eles sabiam que eu não era de ficar querendo comer isso e aquilo. Então, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, ele pede, Atul Krishna Bandopadhyaya pediu para Bhaktisiddhanta, venha ficar na minha casa, eu vou arranjar Harikata para o senhor. Ele encontrou Bhaktisiddhanta na estação ferroviária. Hoje em dia eles querem silenciar o Vaishnava puro. Ei, fique quieto. Essa é a natureza da atualidade. Eu é que sou Vaishnava. Mas isso é uma grande ofensa. É uma ofensa tão grande que eu acho que o Senhor não vai perdoar nunca, Bhagavan não vai perdoar nunca. Então, dessa maneira, Prabhupada olhou para ele e disse sim. Prabhupada concordou. Porque eles eram companheiros eternos. E ficou na sua casa. E verdadeiramente. Ele era uma personalidade tão influente, Prabhupada. Naquela época havia a colonização britânica. E os oficiais britânicos, onde você iria? A escavação para carvão era controlada por eles, por aquelas pedras azuis que eles procuravam, que eles mineravam. Quando os britânicos foram embora, eles deram essa mineradora para Gaudiya Mata. Ele era tão influente que houve uma grande pregação. Então, o Prabhupada ficou muito feliz. Era Atul Krishna que era influente, né? Bhakti Saranga Goswami Maharaj, antes de virar sannyasi. Então, ele falou, como que eu vou deixar essa vida e ficar somente com a Gaudiya Mata? Esse foi o seu esforço. Então, quando Chaitanya Mata for construída, então, mas isso não tem dinheiro. Hoje em dia, se você for, as pessoas podem te dar milhares, centenas de milhões de rúpias. Eles não querem doar para fazer outros tipos de templos, eles querem fazer os templos deles. Eles estão prontos para gastar 5 lakhs, 30 lakhs para o próprio Avirbhav Titi, para o próprio aparecimento.
E eu vou falar sobre o que Prabhupada disse sobre isso. Eles são muito espertos. Eles gastam o dinheiro que eles coletaram para o próprio aparecimento, para fazer um pandal, um templo todo decorado, para o próprio aparecimento. Eles vão dizer, aquele doa, ninguém doa. Eles pegaram o dinheiro que eles coletaram das pessoas e gastam para fazer essas festas para si mesmos. Então, Bhaktisaranga Goswami Maharaj, então, ele sabia, eles passaram por um período, eles passaram por um período sem dinheiro para construir o templo, mas não deu certo. Então Goswami Maharaj disse, eu vou pessoalmente, no meu horário livre, depois do meu trabalho, eu vou para todos os donos de mineradoras. E os ingleses que controlavam essas mineradoras, mas ele falava muito bem, então eles o receberam com muita alegria. Ah, vocês podem doar? Então, ele trabalhava em conjunto, acho que com esses mineradores, porque ele regulava os trens. Então ele consegue que aconteçam essas doações. E ele foi forçado a casar, porque a mãe dele estava doente e o pai pediu. Ele não queria se casar, mas ele foi forçado. Mas a sua esposa era uma pessoa fantástica, uma devota excelente, muito doce. O que o marido dissesse, ela aceitava. Então, uma filha ele teve. E ela já tinha se casado naquela época, do que eu estou contando, da época que eu estou contando. Então, o Goswami Maharaj decidiu com a sua esposa, o que você acha? Eu gostaria de oferecer minha vida, como a gente canta no Kirtana. Só que ele fez isso de verdade, como essa letra desse Kirtana. Ao Gurudeva, eu quero te dar minha vida. Ele viveu isso. Ele disse para a esposa, ele disse, minha esposa, não vamos perguntar para ele, porque ele pode dizer que você pode ficar em casa. Então vamos. Vamos porque, na verdade, no coração dele ele está nos chamando. Então eles pegaram todas as coisas que eles tinham, colocaram tudo dentro de um caminhão e chegaram até Yogapith Mandir. Prabhupada foi informada. Agora, Atul Babu, Dr. Atul, veio com a esposa, com as malas, com tudo, e vai se render a você com tudo que ele tem. Prabhupada ficou chocado. Você veio? Você não me perguntou. Eu sei que se eu perguntasse você ia dizer não, mas eu sei que no seu coração estava me chamando, você estava me chamando, eu não tinha outra alternativa. Você é o único suporte da minha vida. Então Prabhupada arranjou. Isso aconteceu muito tempo atrás. A mãe de Prabhupada, Bhagavati Mais, estava viva. Então, ele conseguiu dar uma posição para Atul Krishna para que ele recebesse Harinama e Diksha. E ele se chamou Aprakrita Brahmachari. Então, Atul Krishna Bandyopadhyay se tornou Aprakrita Brahmachari e depois vai se tornar Bhakti Saranga Goswami Maharaj. E ele começa a coletar dinheiro junto com Madhava Goswami Maharaj, com Param Gurudeva. Eu não posso contar todos os detalhes, porque levaria muito tempo, mas a contribuição de Goswami Maharaj nunca pode ser retribuída. A contribuição não pode ser retribuída, a contribuição dele. Prabhupada disse isso pessoalmente. Ele era uma personalidade cheia de carisma e, ao mesmo tempo, ele tinha conhecimento em sânscrito, ele era um grande pandita. Ele falava inglês, hindi, bangla, muitas línguas. 4 ou 5 línguas ele falava naturalmente. E ele foi apontado como editor da Gaudiya Mata, da Gaudiya Patrika. Nós pensamos que temos que esperar durante muito tempo para alcançar essa qualidade. Mas na minha vida inteira eu não consegui acumular qualidades. Mas qualquer mínima coisa que eu tenha, isso tudo foi dado por Guru Pada Padma. Eu não sabia nada.
Eu era uma pessoa que estudava ciências, eu não entendia de filosofia. E Guru Pada Padma me deu esse poder. Agora as pessoas pensam que eu estudei inglês ou que eu tenha uma formação. Não, eu não tenho formação com nada, eu não tenho concepção de nada. Tudo que eu tenho é pela misericórdia de Guru Pada Padma. Pela misericórdia do Vaishnava puro, um cachorro pode se tornar uma personalidade preeminente. Então existe esse tamanco de madeira. O tamanco de madeira não vai para lá e para cá sozinho, ele vai. Então, eu sou como o tamanco de madeira do meu Guru Maharaj. Sozinho eu não posso ir em lugar nenhum, mas se o Guru coloca os pés dentro daquele sandália de madeira, ele vai para Delhi, para Bombay, para qualquer lugar. E eu sou assim, como esse sapato. Se o Guru Maharaj está me usando, eu me torno o chinelo dele e eu vou. E por isso que eu dou Harikata. Eu não tenho capacidade. A capacidade é dele, do meu Guru Pada Padma. O poder é dele. Dessa maneira, finalmente, eu comecei a coletar. Ele começou a coletar dinheiro. Mas naquela época havia uma grande carestia, uma pobreza muito grande. Então, as pessoas não conseguiam arranjar prachada suficiente para todos. Ninguém sabe, essa é só uma história antiga. Por sorte, eu tive uma associação com devotos de 90 a 95 anos. De 97 anos, de 100 anos, eu tive a associação com esses devotos, por acaso. E é por isso que eu sei essas histórias antigas. Guru Maharaj me disse, um dia Prabhupada veio, saiu da biblioteca e desceu, ele viu alguns devotos que estavam fazendo um madhukuri, Prabhupada estava observando. E Prabhupada falou, perguntou o que está acontecendo. Não tem prachada? Não, nós estamos, na verdade, fazendo austeridade, nós estamos fazendo desapego. Tem muita coisa lá, mas, na verdade, não tinha nem arroz. Eles ofereceram para o Senhor Supremo e davam um pouquinho para Prabhupada. Mas eles não diziam para Prabhupada que eles estavam misturando, tipo, uns restos no fundo de uma panela e comendo aquilo. E Prabhupada começou a chorar quando ele viu. Então, como que hoje a gente pode fazer bhajana? Antes de fazer bhajana, a gente está querendo coletar bilhões de dólares, porque Mayadevi está nos trapaceando, ela quer nos comprar. A pobreza é muito boa, a condição pobre é muito boa. Porque numa condição pobre, você não vai perder a sua paciência. Eu não disse isso, Narada Muni diz isso no Bhagavatam. Ele disse isso para os filhos de Kuvera. Não estou dizendo algo da minha própria mente. Narada diz, Ashato Simadandhasya Daridam Paramanjanam. What speaking? Ashato Simadandhasya Daridram Paramanjanam. Those who cannot count, they become very aqueles que não conseguem contar ficam cansados de cantar quantos milhões. Mas se o Senhor Supremo se tornar pobre novamente, veja o que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos 50 anos. Ninguém vai querer ir mais. Há pessoas que não podiam comer arroz. Você quer ir para a casa deles? Eu posso levar você. Keshta Babu. Ele era um discípulo de Vamana Goswami Maharaj. Ele pegava aquelas toalhas, aquelas que a gente usa para se enxugar, ele vendia isso. Ele ia de pessoa em pessoa, você precisa de uma gamcha, você precisa de gamcha. E todas as crianças esperavam. Quando o papai vai voltar com 50 rúpias, com 100 rúpias, a gente pode comprar arroz e dal. Tão pobres eles eram. Naquela época era uma época de muita carestia na Índia. E essa mesma personagem se tornou proprietário de grandes propriedades.
ele deu 90 lakhas para Bhamana Goswami Maharaj para a construção da Sharapuli Mat, do templo de Sharapuli. Ele foi lá, ele foi. Krishnadas também foi. Purushottam também foi, muitas vezes. Ele deu 90 lakhas e foi gasto mais de 10 milhões. Porque eles tiveram que fazer primeiro um aterramento, porque ali é na beira do Ganges. Oh, then okay. Then how many crores will be there making a foundation? Someday if you go, you can dance. Se um dia você for lá, você vai ficar impressionado. Previously, I was whole day and night busy with publication. Naquela época que eu ficava muito ocupado com publicação, eu ia às vezes lá. E eu ficava perto do Bhajana Kutir de Vamana Goswami Maharaj. Eles me deixavam eu ficar dentro do Bhajana Kutir de Vamana Maharaj. Ninguém era permitido lá, dentro do quarto dele. Eu não sei porquê, mas eles deixavam eu ficar lá. Você pode ir lá e perguntar como eles permitem que eu entre no quarto de Vamana Maharaj. Maharaj ficava ali, eu sentava do lado dele, quietinho ali, cantando meu Bhajana. Quanta sorte eu tive por ter recebido a misericórdia desses grandes Vaishnavas. Essa é a minha propriedade. Mesmo não tendo um tostão. No momento eu não posso dizer que eu não tenho um tostão, mas o seva está acontecendo. O que eu recebo é para o seva. Mas mentalmente eu sou sem um tostão. Eu penso em mim como um mendigo. Então, dessa maneira, eles começaram a coletar e aí a Gaudiya Mata começou a funcionar. Então, você não poderá encontrar um instante na vida deles no qual eles disseram, nós coletamos, nós fizemos isso. Que tipo de comentário Prabhupada escreveu sobre a Prakrita Brahmachari, sobre Saranga Goswami Maharaj. Coisas maravilhosas, não podemos nem compreender. E toda a pregação básica de Prabhupada foi feita por Kunja Bihari Vidyabhushana. Então, ontem, eu tenho 4 livros em andamento. Nós já completamos, mas eles ainda não imprimiram. E tem mais 2 livros esperando para serem republicados, aquele sobre Vishnu Priya e aquele sobre Raya Ramananda. Vai ser nossas próximas publicações. A minha natureza é publicar livros. Você talvez tenha dito na internet os livros oferecidos para Prabhupada. Então, dessa maneira, Prabhupada escreveu muitas coisas sobre Goswami Maharaj. Ele é Prakrita Brahmachari. Sobre esse Prakrita Brahmachari, né, que se tornou Bhaktisaranga Goswami Maharaj. Então, depois do seu esforço e o esforço de Madhava Goswami Maharaj, que na época era Hayagriva Brahmachari, o que eles fizeram, você não pode imaginar, eles ajudaram a construir a Gaudiya Mata. Então, naquela época, o ambiente era completamente diferente. O que Kunjada fez, por exemplo, se você ler a sua história, você não pode acreditar. Mas agora as pessoas querem criticá-lo, isso não é bom. Kunjada, by the pressure of Kunjada, request of Kunjada, Prabhupada was bound to go to Calcutta. Prabhupada foi forçado a ir até Calcutá para dar Harikatha. Então, ele havia pensado que ia cantar os santos nomes e deixar abandonar o corpo. Prabhupada havia pensado isso, mas esse Kunjada disse para Prabhupada, se você não os liberar, por que você se manifestou? Então vá para Calcutá. E é por isso que hoje tudo isso ocorreu. Nós encontramos toda essa misericórdia. Então, Bhaktisaranga Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva, o seva que eles fizeram. Uma pessoa, eu não conseguiria fazer nem 1% do que eles fizeram. Eles se dedicaram totalmente. Todos os tipos de templos diferentes, 64 tipos de templos da Gaudiya Mata foram estabelecidos. Se eu explicasse cada uma das coisas que aconteceram, você ficaria chocado. Como é possível? Como é possível, Maharaj?
the success. Quase In impossível o sucesso Naimisharanya, our Goswami Maharaj done. desses feitos. Então, Here o que ele and fez em there, all Naimisharanya, around. Goswami Maharaj, ou por toda a Índia, But Maharaj, tudo o que ele fez, Goswami Maharaj, o que Vana Maharaj fez, o que Goswami Maharaj fez. 64 different branches. Então foram fundadas 64 templos da Gaudiya Mata. Tudo foi construído graças ao esforço desses discípulos de Prabhupada And not Bhaktisiddhanta. only that, but also during Não big somente isso, festival, durante grandes festivais, Goswami Maharaj used to approach big men. Goswami Maharaj se aproximava de muitos homens importantes que não queriam dar doação. Ele falava, não, então não dê doação. Eu não tenho Shraddha. O homem disse, eu não tenho para dar. Eu não tenho lucro para dar. Essa é a razão pela qual eu vim, ele respondia. Para criar riqueza no seu coração. Eu não tenho riqueza, eu não posso doar nada. Eu vim aqui para criar riqueza no seu coração. Ele respondeu. Imaginem, vocês não podem imaginar. Então, um homem rico, depois de ouvir essa frase, ele falou, eu vou para sua casa abençoar suas crianças para que eles consigam fazer dinheiro. Então, esse homem ia ficar muito feliz dele ir lá na sua casa abençoar sua esposa e seus filhos. Então, assim, eles acabavam doando alguma coisa. Isso não é uma trapaça, isso não é trapaça. Eles faziam isso para Prabhupada. E fizeram isso de maneira maciça. Agora você dá uma guirlanda e fala, olha, eu tirei foto, eu que dei aquela guirlanda. Mas naquela época, Prabhupada arranjava exibições na estação de trem de Howrah, em Gorakhpur, em Hyderabad, em todos esses lugares. Meu Deus, a gente enlouquece só de pensar como eles conseguiram essas exibições sobre Mahaprabhu, sobre Krishna, para liberar as pessoas, para liberar todas as almas caídas. Em Dhaka eles fizeram uma exibição, tudo eles que ajudaram a financiar. Vamana Goswami Maharaj, Goswami Maharaj e Madha Goswami Maharaj. Eles aqui, em Madras, era quase impossível conseguir 1 centímetro por 1 centímetro de terra. Mas eles conseguiram. Para eles foi possível. Em Guntur também, no sul da Índia, muitos templos foram construídos. Uma pregação como essa, e eles nunca se identificaram como personalidades importantes. Lembrem-se disso. Eles não quiseram se identificar. Eles iam para Prabhupada, Prabhupada fez tudo ele que fez. Eu posso fazer. Nunca. Então, Bhaktivinoda Thakur, o que ele escreveu no seu Kirtana, Tumito Thakur Tomar Bolia, isso foi aplicado na vida de Sagra Goswami Maharaj. Então, o templo de Hyderabad tinha acabado de ser construído uma vez. Então, houve uma mostra, uma exibição lá, e um juiz com coração demoníaco foi lá. Naquela época, era difícil se conectar com as pessoas, mas ele conseguiu o endereço. E esse homem foi lá. Ele foi diante de Prabhupada e começou a fazer perguntas. E 1 mês e meio antes, um homem veio de Chalda, de Chakragal. Por 1h30 ele conversou com Prabhupada sem parar. Ele queria me... Não, ele falou com o Shyamdas Babaji Maharaj. E falou durante 2 horas. E depois de 2 horas, ele ouviu o que eu tinha para dizer e disse, eu vou tentar aceitar o que você está dizendo. O tempo todo, porém, ele estava querendo me dar aulas. Entende? Então eu tive que ser muito paciente. Se eu perder a paciência, eu não posso pregar. Então, dessa maneira, esse homem veio
e lutou contra Prabhupada durante muito tempo, até depois de 2 horas. Depois disso, esse homem se foi. Ele não quis aceitar o que Prabhupada explicou. O que quer que Prabhupada tenha dito. Prabhupada se sentou e seu rosto ficou vermelho, porque ele perdeu esse tempo todo, tempo de fazer Haribhajana, tentando... Então Goswami Maharaj estava lá, ele era Prakrita Prabhu naquela época, Prakrita Brahmachari, ele prestou reverência e falou: Prabhupada, o que aconteceu? Por que você está assim com esse rosto vermelho? Prabhupada disse: eu perdi 2 horas do meu tempo valioso, do meu Krishna Bhajana, por isso eu estou triste. Como? Veio um homem aqui, e ele falou o nome. Ele brigou comigo durante mais de 2 horas. Ele não está pronto para aceitar o que eu disse. Depois ele se foi e eu percebi que perdi todo o meu tempo. Imediatamente, a Prakrita Prabhu, que ia se tornar Goswami Maharaj, foi até a casa desse juiz. Porque ele era alguém importante ali, né? Ele conhecia. Foi ele que deu o endereço para esse juiz. Ele foi para a casa dele e bateu na porta. E disse como um vento, em inglês. Um inglês perfeito. E esse homem saiu de casa e ele disse: você está arranjando a sua ida para o inferno, tome cuidado. Você está destruindo a si mesmo. Hoje você destruiu a você mesmo. Se você quiser se salvar, venha comigo imediatamente. Venha agora. Tão poderoso Goswami Maharaj. Então esse homem veio e ele disse: presta reverências. Preste Dandavat Pranam. E ele prestou. Então, às vezes o que o dono não pode fazer, o cachorro consegue. Então, às vezes o que o dono não consegue fazer, o cachorro pode. Isso é um fato histórico. É por isso que Bhaktivinoda Thakur diz: eu sou o seu cachorro. Então eu vou encurtar aqui, vou fazer uma síntese, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo. Goswami Maharaj e Sridhar Goswami Maharaj uma vez foram para um clube do sábado à noite onde as mulheres dançam nuas. Essa é a civilização. Então, eles pediram permissão para falar sobre meia hora. Não, meia hora? Eles vêm aqui para desfrutar, eles não vão vir meia hora. 5 minutos. Ok, então fale 5 minutos. Não mais do que 5 minutos. Goswami Maharaj e Sridhar Goswami Maharaj subiram no palco. Senhoras e senhores, nós temos um sadhu vindo, e eles, da Gaudiya Mata, eles vão falar por 5 minutos, porque aquelas pessoas queriam ali desfrutar, né? Goswami Maharaj começou a falar. 5 minutos. Em 5 minutos, eles foram capturados, cativados. Falou: agora eu vou parar. Não, fale mais. Porque você deu metade da resposta, a gente quer ouvir mais. Pelo menos meia hora, fale mais meia hora. E ele continuou falando. Essa era a técnica de Goswami Maharaj. Mesmo numa discoteca ele conseguia pregar. Nos países estrangeiros era muito difícil pregar naquela época. Vocês não podem nem imaginar. Então, naquela época, o nome de Prabhupada era famoso. Grandes filósofos e grandes instituições sabiam que ele existia. Então, portanto, nós não podemos tomar vantagem do nome de Prabhupada. Isso seria ruim para nós, não seria bom. Então, naquela época que eles não tinham um tostão, eles foram mesmo assim, eles foram pregar no Ocidente sem levar um tostão da Gaudiya Mata. Eles não tinham dinheiro nem para pagar o avião, eles não quiseram pressionar Prabhupada. Eles foram mesmo sem dinheiro. Então, Goswami Maharaj tinha muita influência, mas ele não aceitava um tostão do Guru.
ia pregar mesmo assim. After that, their preaching started. Então aí a pregação dele tinha começado, mas o sol não pode ser coberto pela mão. Se você quiser dizer, não, o sol não está lá, ó, você é um tolo, você não pode cobrir o sol com a sua própria mão. Quando o sol está lá, ele é autorrefugente, todos podem ver. Então naquela época na Inglaterra, os britânicos, eles tinham conexão, e Bhaktivinoda Thakur também quis pregar para eles. Então eles foram lá dar Harikatha, diante de grandes assembleias. Fizeram amizade com pessoas muito influentes e ricas. Então, não tinha arranjos para Vana Maharaj comer nem um pedacinho de pão. Daqui Prabhupada mandava comida seca para eles. Não era castanha de caju. Eles levavam, tipo, arroz seco. Mas mesmo assim eles não pararam de pregar. Então um dia, Goswami Maharaj não tinha um tostão. Mas por acaso alguém mandou alguma quantia de dinheiro pelo banco, mas o gerente só ia dar aquele dinheiro para ele se ele pudesse provar. Prabhupada mandou uns documentos, mas para esse gerente, que ele explicou, tal pessoa é representante da Gaudiya Math, mas o gerente não queria obedecer. Quem que prova que você é a Prakrita Brahmachari? Eu sou a pessoa, vim até aqui. Você tem algum documento? Se você trouxer dinheiro, eu levo. O dinheiro chegou, mas eu quero ver seu documento. Mas naquela época não tinha tecnologia avançada. Imediatamente Goswami Maharaj observou. Então tinha uma foto para Goswami Maharaj. E ele falou assim, olha, esse aqui é o documento. No seu jornal tem uma foto minha. Eu sou representante da Gaudiya Math, eu estou pregando, está no jornal. Olha. E o gerente pegou o papel e estava lá a foto dele com o nome dele. Nossa, você é esse aqui. Vejam. Então ele foi forçado a entregar pelo dinheiro. Então esse gerente de banco conseguiu perceber ele não é uma pessoa, ele não é um trapaceiro. E deu dinheiro. E assim, um por um, se nós discutirmos todos os passatempos da sua vida, deveríamos fazer uma discussão sem fim, porque a sua contribuição nem Prabhupada poderia retribuir. Por exemplo, também com Kunjada. Bhakti Hridayvana Goswami Maharaj, todos eles. Dessa maneira nós poderíamos falar sem parar, mas o tempo é limitado e eu vou ter que parar aqui de qualquer maneira. O verso com o qual eu comecei, que verso é? Acharya dharmam paricharya vishnum vicharya tirthani vicharya vedano vedadi duspappa padam vedanti vinana gaura pada sevanam vedadi duspappa padam vedanti vancha kalpadovasi kipasindhu vyapacha patitanang pavanebho Vaishnavabhyo namo Jai Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj ki jai.